fui olhar no dicionário de sânscrito que se tem, que é sânscrito inglês, né, que é o Monier-Williams. Não é a melhor coisa que tem, mas é um acesso. Eu estou fazendo o exercício de tentar entender. Diz que Nhá é raiz para saber, conhecer, ter conhecimento, tornar-se cônscio, perceber, apreender, compreender, discernir, reconhecer, ser ou tornar familiar. Então, essa raiz das palavras que usam essa sílaba, Nhá, tem esse sentido. Tá? Então, nós vamos fazer um exercício de ver aonde essa sílaba entra, em que palavras. Dhinana, como está no dicionário de sânscrito inglês, Dhyana é conhecimento supremo derivado da meditação sobre o Espírito Uno Universal. É consciência no seu sentido último. Lembra que eu falei, no fim de semana principalmente, de que aqui não está se falando de conhecimento no sentido letrado, conhecimento no sentido conceitual, mas conhecimento no sentido cognoscer, de saber de fato aquilo que é, de conhecer com o sabor da coisa, de ter esse cognoscimento supremo derivado da meditação sobre o Espírito, da contemplação sobre aquilo que de fato é. E é o Espírito Uno Universal, não é qualquer coisa. Então o verdadeiro Dhinani é aquele que sabe a lei una fundamental. Ele não precisa explicar, aquilo para ele é real. Quem dera seja assim para nós, se essa linha de pensamento estiver correta. Um dia será. Eu assim espero. Dhinana Yoga, segundo o dicionário, então seria o modo de yoga baseado na vivência ou no alcance do verdadeiro conhecimento e sabedoria, ou o modo de yoga baseado na vivência ou alcance de Dhinana, né? Dhinana Yoga seria a percepção espiritual, seria aquela capacidade cognitiva, mas nesse sentido de reta percepção, que te faz entender, perceber, vivenciar claramente aquilo que é. Vocês veem que é super simples. E Dhinani seria, ou Gnani, né, o sábio, ou aquele que conhece o verdadeiro e supremo conhecimento, ou o conhecimento espiritual, né? O Alberto, se estiver ouvindo aqui, ele teria um treco, porque não é conhecimento, ele vive insistindo, mas é que a palavra conhecimento. Quem? O Alberto. Sim. A palavra conhecimento no nosso contexto cultural, ela se tornou sinônimo de acúmulo de informações, mas a raiz da palavra conhecimento não diz respeito ao acúmulo de informações, mas sim a percepção daquilo que de fato é, daquilo que existe. Não é o acúmulo, mas é a percepção do que é. Né? Podia ter colocado com C maior, com C grande. Talvez, Mas é que eu estou tentando fazer um exercício de usar as palavras para explicar o que é inexplicável, incognoscível, inefável, tal. Intangível. Intangível. Então, essa raiz, Nhá, ou No, né, ela está presente em muitas palavras. Então, o exercício de olhar todas as palavras, eu acho que nos ajuda a ver como ela é repetida, essa sílaba, né? Como essa sílaba é repetida em muitos conceitos, em muitos termos. E se a gente vê esses termos, talvez a gente entenda um pouco melhor por que eles estão ali, o que de fato ela quer representar, o que ela agrega àquele termo. Prajna. Pra tem muito o sentido de ir em direção a. Então, Prajna é o instrumento para que a gente vá em direção a Dhinana. Prajna não é a sabedoria última. Prajna não é o conhecimento último. Prajna é uma condição mental, um instrumento que permite a nossa energia mental entrar em contato, porque tem esse instrumento, essa capacidade, com aquilo que é. Porque Prajna nos dá a capacidade de não viajar mais pelas periferias, pelos opostos, mas pelo caminho do meio, vendo a coisa tal qual é e não jogada
pelos múltiplos conceitos que definem aquele conceito, aquele objeto de observação. Por isso que prajna paramita, né? Prajna paramitas, porque na verdade as paramitas como um todo, né, que são um modo, elas te conduzem a desenvolver essa capacidade. Sem as prajna paramitas, em especial sem prajna, você não chega a dhyana. Ambas, prajna e dhyana, são traduzidas nos idiomas ocidentais como sabedoria, mas não são a mesma sabedoria. Dhyana é uma sabedoria suprema em relação à prajna, que já é uma condição de sabedoria bastante alta. Sim. Prajna, na verdade, é um fator mental, mas é um fator mental bem extrapolado, bem avançado, bem elevado. A palavra samjna, que é um dos skandhas, lembra? E também é um fator mental, ela tem mais ou menos o sentido de conectado com, porque a palavra sam tem o sentido de medida, de conexão, de estar associado a. Então, samjna, que é um fator mental e é um dos nossos skandhas, é aquilo que nos permite nos conectarmos com dhyana. Sem samjna, nós não existiríamos, porque segundo a tradição budista, samjna é um dos nossos skandhas. E sem esses skandhas, a gente não existe como um eu que está em ação no mundo. E ele é ao mesmo tempo, só existem dois fatores mentais que são ao mesmo tempo skandha e fator mental, que é samjna e vedana. Sem esse fator mental, a gente não consegue se aperceber das coisas. Ele geralmente é traduzido como percepção, samjna. Vijnana, outra palavra que tem o gna ali novamente. O que é vijnana? É o quinto dos skandhas. Se vocês lembram, skandhas é um conjunto de agregados que, ajustados, misturados, agregados de uma determinada forma, caracterizam você como um eu diferente de outros eus, com as suas características. Vijnana é aquele skandha que torna possível você tomar consciência. Então, Vijnana tem essa relação de conectar o teu fluxo mental com tomar consciência de onde você está, com que você está, que contatos você tem, com o momento que você está vivendo e tudo mais. Adjnana é traduzido como ignorância. Eu falei disso no fim de semana, né, quando falava dos gnósticos. Né? Novamente, porque ignorância é não gnose e adjnana é não dhyana. O A tem o sentido de negação. É igual a avidya, né? A avidya, que é a negação de vidya, né? Gnosis, que é a percepção direta daquilo que é. É o verdadeiro conhecimento, como eu estou falando o tempo todo, é o cognoscimento. Gnosis e dhyana são sinônimos em tradições distintas. Tem mais ainda. Cognosce, né? Que é a raiz de conduzir a conhecer. A palavra conhecimento é derivada, vai ter mais um, é derivada desse cognoscer, né? E, finalmente, conhecimento, conhecedor, calma, vai ter mais uma linha. Tá assim, Conhecimento, conhecedor é derivado de tudo isso, né? Que é diferente de erudito e de erudição. Então, tem muita gente aí que diz que conhece tudo, talvez... É que a gente não tem, em grego tem episteme e gnose, são duas palavras distintas para falar sobre tomar conhecimento, né? Mas gnose é tomar conhecimento com a experiência daquilo que você conhece. Episteme tem mais a ver com erudição, com o acúmulo de informações. Então, acho que eu terminei essa parte mais técnica, vamos agora. Ah, sim. Esqueci, viu? Tinha mais uma linha. É que eu esqueci de olhar lá que tinha mais uma linha, né? Só lembrando que a avidya é igual ignorância, né? Que é igual a dhyana, que é igual falta de gnoses e que é igual falta de dhyana e por aí vai. Me entendam, quando eu estou fazendo esse exercício de ficar saltitando, passando de um lado para o outro, é para encher de informações para que vocês tentem fazer esse exercício junto comigo. E assim eu estou aprendendo, tá? Eu pelo menos estou tentando aprender melhor. Então vamos lá, Jnana Yoga.
Como os agora vai ser o exercício de botar em prática a discussão daqueles termos. Vocês decoraram todos esses, certo? Entenderam todos eles, ok? Então, olha lá, ó. Prajna, que é o instrumento que me permite chegar a Dhyana. Samdhina, que é o skanda que me conecta, ou me dá a possibilidade de conectar com isso. Vijnana, que é o skanda que me permite tomar consciência daqueles objetos com os quais eu entro em contato, e o principal objeto para entrar em contato não é um objeto, é o uno, né? Incognoscível, incompreensível, blá blá blá. A Dhyana é a ignorância, Gnosis é a mesma coisa que Dhyana, e assim a gente busca esse cognoscer, tá bom? Então vamos lá, exercício. Com os Vijnanas se captam os objetos de apreensão externos e internos. Com Samjna, que é o fator mental, não contaminado, ele permite perceber, discriminar, aprender de forma mais real e pura aquilo que é. Prajna se aproxima da verdadeira sabedoria, vai em direção a Dhyana. E se eliminam com Prajna os kleshas, que são o que sustentam o sofrimento, que impedem que a gente conheça aquilo que de fato é. Tá? Os kleshavaranas são os últimos limites envoltórios impeditivos da gente conhecer aquilo que de fato é. Né? E Dhyana é a própria sabedoria última, a verdadeira percepção espiritual não contaminada por concepções errôneas, o estado puro de consciência última iluminada, que é o estado de Jnana, né, Jnana, que conhece, nesse sentido gnóstico, a realidade última, aquilo que não pode ser conhecido com a nossa mente limitada, com manas contaminadas, não dá para ser conhecido. O absoluto, e elimina, assim, dessa forma, toda mácula e limitação, que são os Dhineyavaranas. Ai, Jane, agora botou coisa demais, eu vou explicar. Dhyana está além de rupas, Dhyana é gnosis. Dhyana é essa sabedoria última. A gente tem os kleshavaranas, que são aqueles que te impedem, devido às contaminações do teu fluxo mental, de conhecer, no sentido gnóstico, a realidade última. No entanto, quando você elimina os kleshas, que são as máculas, as contaminações, ainda restam algumas máculas que são mais difíceis, mais avançadas, das quais a principal é a vidya, ou a dhinana. A ignorância é fundamental. Quando você consegue eliminar a vidya, essa adhinana, lembra a segunda nova verdade, ou adhinana, para fazer essa eliminação tem que eliminar os Dhineyavaranas. O próprio nome novamente tem Gna no nome. Dhineyavaranas são o quê? Os envoltórios que impedem de alcançar Dhyana. E o principal deles é Adhinana. Uma palavra só, Adhinana. É a vidya. E como a gente tem tentado traduzir da forma mais simples o que é a vidya? O falso conceito de eu. Enquanto a gente se apega a que nós somos algo e alguém independente, inerente, autoexistente, né? Ou a gente acredita que eu vou me iluminar, você não vai chegar em lugar nenhum, porque eu não chego em lugar nenhum. Enquanto tem um eu que te limita em relação à realidade última, você não é a realidade última, você é eu. É um exercício difícil esse, me parece. E eu não tenho essa vivência. Eu estou tentando fazer com vocês o exercício mental que eu tenho tentado fazer. E para mim ele é coerente, ele é lógico. Se existe uma realidade última, incompreensível, incognoscível, inexplicável, blá blá, e o eu é que me cria limites
que não me permitem perceber essa realidade última, e se a gente entende que essa realidade última, esse absoluto, essa lei una fundamental está em tudo e se manifesta em tudo, basta eu abrir as portas. Enquanto eu mantenho um eu que quer ele se iluminar e chegar a algum lugar, eu não estou permitindo perceber que eu e o todo somos um. Brahman e Atma são unos. Essa é a base dos Upanishads. Os Upanishads servem só para dizer isso, que Atman e Brahman são idênticos. E a gente lê, estuda, discute, bate boca, e a gente vai ter um eu superior que vai ser iluminado. Não vai. Você pode até alcançar um certo grau de libertação, mas essa verdade última, realidade última, vivência dessa coisa, não é vivida por um eu. Siddhartha deixou de existir como eu sou o Siddhartha no momento em que ele se torna um Buda. Como que é isso? Não sei. Vamos perguntar para ele. Eu ainda estou no exercício de tentar encontrar, mas para mim faz sentido. E os grandes sábios vão falar exatamente nessa linha. Isso aí está diretamente ligado ao comportamento do ser humano. A gente vê em diversas tradições que, para que eu consiga ter um avanço, acesso a essa sabedoria, necessário é que eu modifique o meu comportamento de tal forma que eu seja um santo, né? Caso contrário, eu vou até um certo ponto, mas aí há esses impedimentos. Eu gosto muito de você chamar a atenção disso, porque a gente, quando está falando aqui, às vezes na cabeça da gente está tudo passando razoavelmente claro, super claro, vocês estão vendo, né? Super simples, né? Mas quando vocês falam, às vezes a gente se dá conta, não, peraí, eu dei um pulo assim, e aí ficou um mar confuso aqui no meio. Ano passado, você não estava aqui, eu tive a oportunidade aqui na loja de dar um curso sobre funcionamento da mente, fatores mentais e a construção do nosso futuro. E eu acho que explica muito bem o que você está falando. Todas as verdadeiras tradições vão sim insistir na necessidade de um tipo de comportamento. Sim. Mas esse comportamento, ele não deve ser, na minha opinião, um conjunto de regras a serem obedecidas. E sim um conjunto de princípios que te fazem agir de determinada forma, porque só essa forma faz sentido. Então, quando a gente fala aqui sobre kleshas, ou vícios, ou contaminações do nosso fluxo mental, enquanto eu me vejo contaminado, por exemplo, uma coisa bem simples, pela raiva, vai ser muito difícil eu ter um comportamento de santo, usando a tua palavra, a expressão que você usou. Santo não é alguém que segue as regras morais da sociedade. O verdadeiro santo é aquele cujo comportamento não gera nenhum karma, nenhum desequilíbrio, não é condenável do ponto de vista ético, né? Porque moralmente muitas coisas são mais difíceis, porque moral depende da estrutura da sociedade, das regras da sociedade, e ética é aquilo sobre o que não se mexe. A ética é o que é, né? Então todos esses comportamentos que todas as tradições vão enfatizar, geralmente entre eles está o amai-vos uns aos outros, o fazer aos demais o bem, a questão da dedicação, do amor, sempre a questão da purificação, sempre questões de vida diária, inclusive de não beber, não fumar, não usar drogas, não comer carne, na maior parte dos casos. Por quê? Porque são comportamentos que se espera de alguém que quer colaborar com o todo. E passa a ser uma coisa que não faz sentido para você mentir se você está tentando, se a sua mente está descontaminada dessas coisas, entre aspas, ruins. Ter o discernimento para achar a melhor forma de agir em cada um dos momentos é a grande escola. Né? Porque às vezes a gente até acha fácil, super fácil, os 10 mandamentos, né? Não mentir, não ter conduta sexual reprovável, não roubar, não maltratar. Parece tão simples. Honrar pai e mãe e tal. Na verdade, você tem que, às vezes ficam interpretando para não ter que fazer as coisas, né? Porque tem muita gente, não, isso é simbólico, né?
E às vezes não é bem isso, às vezes é só uma desculpa para desviar. Mas é tentar entender de fato se aquilo faz sentido, porque se não faz sentido, não tem por que você seguir aquela regra. Na minha opinião, regras, elas devem ser seguidas enquanto você é muito imaturo, ou elas devem ser seguidas porque elas de fato fazem sentido para você. Porque é muito fácil você deixar de seguir uma regra quando ela não te faz sentido. Eu falava antes sobre ser vegetariano. Antes de entrar na ST eu já era vegetariana, mas eu escolhi ser vegetariana, então era muito difícil eu entrar aqui e alguém me dizer você não precisa ser vegetariana, porque para mim não ia fazer sentido nenhum, mas é uma opção minha, já passei da fase de fazer proselitismo sobre isso, né? Mas assim, para mim tem lógica, para outros talvez não tenha, talvez eu vá tentar te mostrar o porquê da minha lógica, mas tem que fazer sentido para você. É claro que existem comportamentos que são completamente inadequados, mesmo moralmente a gente consegue mostrar que está errado. Mas tem alguns que o limite do que é certo e errado não é tão explícito. Sabe quando você vê a barata no canto na sua casa? E aí, o que você faz? Queria matar a bichinha. Pois é, mas matar a bichinha não é certo. Aí eu vejo muita gente assim, ó, não, você joga ela pra fora, mas aí você tá maltratando o seu vizinho que vai ter que acolher a barata. Então, né? Eu não tenho resposta para essa. Eu não tenho resposta para essa. Mas tem questões que às vezes parecem uma coisa muito besta, mas são atitudes do dia a dia, pequenas coisas que você vai tendo que fazer escolha. É só colocar ela na privada. São testes. Mateu afogado. É uma opção. Não, barata não morre afogada. Aí ela faz uma pergunta lá. Ela que se vire lá, né? É. Pois é, eu não sei. Aí eu penso do ponto de vista de profissional de saúde que sou, né? Se eu não estou aumentando o número de baratas na sociedade, o que não é desejado. O colega era no jardim. Oi? Barata só mata se tacar fogo, né? Não. Não, o que eu estou dizendo. Gente, o que eu estou dizendo, desculpem usar esse exemplo, mas ele para mim é muito forte. É que assim, a gente tem que ter discernimento para ver o que é melhor fazer. Em certos momentos, alguns grandes mestres se envolveram em lutas armadas. Porque em determinados momentos, certas circunstâncias exigem certas atitudes que podem parecer não tão adequadas, mas em certos momentos elas são necessárias para evitar males maiores. Ter esse discernimento talvez seja a parte mais difícil da senda. A parte mais difícil da senda talvez não seja curtir o infinito, né? Ou fazer meditação 3 vezes por dia, ou 6 vezes por dia, ou parar de comer carne, ou coisas do gênero. Não, é essa atitude do momento a momento de cada coisa, você realmente achar a coisa certa a fazer. Que é uma linha tênue, porque é a intuição, né? E a culpa também, porque a culpa porque nós estamos contaminados pelos kleshas. Por isso que as tradições, tanto a cristã, quanto a budista, quanto a vedantina, elas vão insistir, a yoga insiste nisso, você tem que começar fazendo kriya yoga, purificação, limpar, e limpar não é só tomar banho, não é escolher o que você come, o que você bebe e as emoções que você vive, é eliminar os kleshas, eliminar as contaminações, e para isso você precisa se conhecer. Voltamos à questão do autoconhecimento. Voltamos a Dhinana. Voltamos a Dhinana? Sem Dhinana. Sem Dhinana, Vai pra cá. Dhinana. É a mesma Qual é a coisa. atitude correta? A mãe permitir que a criança leve um pequeno tombo ou sempre está protegendo ela para nunca cair? Depende. Depende. Não é simples assim. Se fosse, cada um de nós já era iluminado, né? Acredito. Então, eu fiz depois desses, vamos lá, depois desses pequenos exercícios que eu estava falando aí, eu fiz um pequeno exercício de Dhinana Yoga aqui. O funcionamento, uma tentativa de explicar o funcionamento. Com ações, karmas, cada vez mais descontaminadas, nós, os skandhas, vijnanas, por nosso direcionamento mental, cetana, é a palavra usada para falar o principal fator mental que direciona a ação da nossa mente, conduziremos os nossos fatores mentais, sanskaras,
para uma reta percepção, samjna, e a apreensão não contaminada pela dualidade, madhyamika, gerando sabedoria, prajna, que gradativamente nos conduzirá pela eliminação, finalmente, depois dos kleshavaranas, dos dineyavaranas, à condição de plena sabedoria, que é dhinana ou gnosis. Viu como ficou simples? Eu gostei de escrever isso. Porque não está tudo amarrado, gente. Vamos lá. Então, assim, foi um exercício que eu ofereço como um exercício mental. E eu já devo estar perto do final. E em última análise, o negócio é conhece-te a ti mesmo. Gnose é autor. Sim, eu estou dizendo isso todos os dias que eu estou aqui, né? É simples, a gente é que complica. Conhece-te a ti mesmo. Então, voltando ao boi, este modo de pensar, diz Blavatsky, é o que os indianos chamam de Dhinana Yoga. Na medida em que uma pessoa progride em Dhinana Yoga, ele atribui a Blavatsky ter dito, percebe o surgimento de conceitos que ela, embora consciente deles, não pode expressar e nem formular ainda em nenhum tipo de representação mental. Eu achei isso muito interessante, porque sabe quando você sente que você está andando, você está apreendendo mais, mas você ainda não sabe explicar uma coisa que você sabe que está ali. Mas, você percebe, entende, mas não consegue conceitualizar isso. Exatamente, e é isso que ela está falando. E esse é o exercício de mudança de sulcos, é o exercício de Dhinana Yoga. Até o suco ser formado e poder ser dito. Ser reformado, né? A própria sentença já está uma contradição evidente e enorme do que você explicava no texto. A mente não consegue explicar o Dhinana Yoga. Não. A mente não explica Dhinana. Não, porque Dhinana está além da mente no seu sentido tradicional. Muito mais elevado. Então, eu acho que é das últimas partes da explicação dele. Existe uma dificuldade inicial de formular e expressar os novos conceitos, dos quais se torna gradativamente consciente. Eles vão se tornando quadros mentais mais claros. No entanto, cada novo quadro mental vai deixar para trás um quadro mental e, por sua vez, será superado por um novo quadro mental. Isso é evolução. Isso é a prática de vairagya. Sim, para você ter desapego daquilo que você senão não dá não passos, te serve mais, já foi isso. Ela fala da impermanência dos quadros de apoio conceitual ou quadros esquemáticos e que é fundamental você não se prender. Esquemas são ótimos para você entender alguma coisa. Desculpem, mas me lembra imediatamente de um problema. Só que se você se apega aos esquemas, você não vai dar o salto, né? Então, eu acho que o ensinamento teosófico sofreu bastante um determinado período de tempo com a criação, formulação e rigidez de certos esquemas, como se fosse assim, corpos, princípios, rondas, cadeias, são apenas quadros. Se você se prender o quadro, você vai ficar preso, você não vai ultrapassar o conceitual. Existe o perigo, diz ela, de não suportar o vazio deixado pelo quadro anterior descartado e ainda não descortinar um novo quadro mental que clareie a nova circunstância, a nova vivência, a nova situação que você está vivendo. Nenhum quadro pode jamais representar a verdade. Quadros são apenas quadros indicativos, esquemas. E ela insiste nisso, nessa discussão com ele. Ela diz, quadros servem, mas como instrumento para você ir para frente. Não se apegue, não grude nele. Não briguem na reunião por causa que é ou não é, porque para cada um, de repente, está no seu momento do seu quadro, por enquanto está servindo. Não quer dizer que tudo serve. Não estou dizendo que tudo é verdade, só estou dizendo que cada um de nós, às vezes, está num momento entendendo ainda de certa forma. E o conversar nos permite dar passos à frente.
até entrar no mundo da não forma, a rupa, que lembra, ela tinha dito, dhinana é não forma, é para lá de forma de conceito, onde todas as formas terão sido pálidos reflexos. Aí é dhinana yoga. Mas o peso da individualidade, do egocentrismo é o grande dificultador para compreender, vivenciar tais ensinamentos como práticas de vida. E aí eu lembro Sakayaditi e Atavada, que aparecem na Voz do Silêncio e são o 6º e o 7º skandhas que tradicionalmente não são apresentados, mas que um dos mestres estar auxiliando a Blavatsky na publicação de Voz do Silêncio, ele apresenta, ele diz, isso aqui é o 6º e o 7º skandhas, e isso aparece nas cartas. Eu não me lembro do número da carta, mas aparece lá dizendo do 6º e 7º skandhas, que dão estrutura para o ser, mas são esses últimos, estão vinculados a Jineya Varanas, devem ser eliminados, que é a noção de eu e o apego a essa noção de eu. Todas as pessoas, todos os seres são escravos da imutável lei do karma. É alimentando-se do fruto do saber, dhinana, que dissipa a ignorância, a vidya, que o homem se torna como um dos Elohim ou Dhyanis, né? Isso está no volume 1 e é ilustrado, né, que ilustra essa ideia. Toda a ordem da natureza evidencia uma marcha progressiva em direção a uma vida superior. Existe um propósito que está sob uma lei imutável. Então não é por acaso que a gente vive e vivencia tudo que a gente vai vivendo. Então, finalmente, para fechar, como ontem eu vou ultrapassar uns 15 minutinhos, vou fazer uma síntese agora concreta. Sugestão prática da Jane, baseada no que o Bowen disse que a Blavatsky ensinou. Então, a culpa é da Blavatsky, tá? Eu vou sugerir, de acordo com as coisas que a gente tem acesso hoje, para quem vai começar o estudo agora ou para quem quer recomeçar, uma sugestão de ordem. Começa-se por onde? Segundo Blavatsky, a doutrina secreta não deve ser lida página atrás de página, corrida. É importante refletir e é importante a vivência pessoal do ensinamento. Sugestões para nós em brasileiro, tá? Porque não é em português de Portugal, não é português de Portugal, tá? É brasileiro, tá? Então, para preparar para começar, eu não sou partidária de vou estudar a doutrina secreta, abre e começa. Eu acho que existem algumas coisas que nos ajudam a começar. Se você não sabe o português brasileiro, você não vai ler em português brasileiro. Então, é uma sugestão antes de entrar na doutrina secreta. É uma sugestão super simples, porque são coisinhas pequenas. Cadê os livrinhos aqueles que eu mostrei ontem? Tá aí, ó. Tá ali. Tá ali. Sugestão obrigatória? Não, é só uma sugestão. Começar pelo Despertar de uma Nova Consciência. Por que eu sugeri esse? Porque é um livro bem simples, bem numa linguagem bem mais atual, né? Para você começar a tomar contato. Eu acho que a Joy Mills traz algumas reflexões bem interessantes ali para a gente pensar a doutrina secreta hoje. Tá? Depois do Despertar de uma Nova Consciência, que é um livrinho fininho assim, em 2 dias você traçou o livro, o Ocultismo Prático. Mas por quê? Porque o ocultismo prático vai nos indicar regras de conduta, fundamentos para entender baseado em que essa doutrina secreta está sendo escrita, e ele provém de uma mesma fonte que a doutrina secreta. Ele vai falar sobre a importância do inegoísmo, sobre a diferença entre ocultismo e artes ocultas, vai sugerir regras de comportamento que nos favorecem, nos permite um tom vibratório adequado para entrar na doutrina secreta. Depois, de cada um desses livros, existem outras capas também, né? Então eu trouxe algumas delas. Depois disso, o Fundamentos da Filosofia Esotérica, que é esse que eu sintetizei para vocês. Mas eu sugiro que leiam Fundamentos da Filosofia Esotérica, que quem editou foi a Anne Hoskins,
começando pelo capítulo lá final, que é como estudar a doutrina secreta, porque eu acho que ele ajuda a gente a entender o porquê daquelas passagens. Porque se você entrar direto no início, né, do livrinho, ele já começa com a língua fundamental. Aí você tropeça no começo, quer dizer, não sei vocês, né, mas assim, eu acho que ajuda você estar melhor preparado. E depois de ler o capítulo final, ler os demais capítulos com os destaques que ele vai dando, apenas vai sintetizando as passagens que ela sugeriu que fossem lidas. E depois desses, todos eles são fininhos, gente. Isso aqui em uma semana, 10 dias está lido e entendido. Ai, eu não entendi porque mas não compreendido. Pode até entender. É um bom contato. Depois disso, eu sugiro a leitura da Voz do Silêncio e da Luz no Caminho. Mas por que, Jane? Porque Voz do Silêncio e Luz no Caminho vão falar sobre a atitude, sobre as raízes desse ensinamento, né? Então, quando Luz no Caminho diz mata a ambição, mas trabalha como se são ambiciosos, ou quando Luz no Caminho diz como é que começa? Que fala que quando os olhos, quando a boca deixa, eu sabia de cor isso, né? Mas fala assim, que você vai estar preparado quando a sua boca não mais ferir, os seus ouvidos não se sentirem sensibilizados e os seus pés tiverem sido lavados no sangue do coração, no sentido de que você não tem mais um eu apegado que te conduz, mas sim, você é parte daquilo e você está imbuído de fato dessa coisa. Não estou dizendo a gente vivenciar a luz no caminho de cara por completo, mas Voz do Silêncio, que diz, né, conhecei a natureza, que a palavra ontem que eu não lembrava de nome, trabalha, e ela te abrirá de par em par as portas e conhecerás o universo e tudo mais. Eles te dão, e fala da senda secreta e da senda aberta. São duas obras fundamentais para ler pelo menos uma vez por ano, para te mostrar o caminho. Passado isso, aí eu vou sugerir então que a gente comece de fato a doutrina secreta, né? Começa pela introdução do volume 1. É sugestão. Leia a introdução. Eu não botei as páginas, gente, desculpa, mas é só procurar onde é que está a introdução. A introdução do volume 1, e aí eu trouxe os livros exatamente porque eu ia falar, se não fosse que eu já passei do tempo. A introdução do volume 1 eu acho muito interessante porque ela faz meio que um panorama não exatamente histórico, mas mostrando como essa tradição sabedoria, essa verdade esteve presente sempre em tantas tradições e faz parte da história da humanidade. E, portanto, ela não está trazendo uma coisa nova, mas é uma coisa que a gente que está um pouco surdo e talvez não tenha reconhecido ainda. Depois da introdução do volume 1, eu sugiro o proêmio do volume 1, onde ela agora vai entrar mais em detalhes como aquelas 3 proposições do proêmio se expressam e se manifestam nessas várias tradições. E ela vai fundamentar em termos de comportamentos nossos vinculados a isso e vai falar de alguns sábios que viveram e fizeram isso, algumas tradições que expressam isso. E aí o resumo do volume 1, por quê? Porque vocês já leram no livrinho Fundamentos da Filosofia Esotérica os destaques que ela dá. Agora você lê o texto como um todo, né? O resumo do volume 1, que é um resumo das instâncias da cosmogênese. E aí eu sugiro, dá uma paradinha no volume 1 e vai para os livros secretos de Blavatsky, que é a Tradição Sabedoria, que é aquele conjunto de textos escritos pela Nancy Higgle e o David Higgle, né, que foi traduzido pelo Bruno, e que eles explicam, eles leem em sânscrito, né, em tibetano, e eles explicam como e de onde vêm esses textos. Então, aquilo que você já leu na introdução, no proêmio, no resumo, agora você vai entender qual é o material que agora você vai ler, que são as instâncias de dizer. Então, entender de onde elas provêm, eu acho que ajuda bastante a você dar o devido valor a esse material e entender o porquê ele está escrito dessa forma, por que usa essa linguagem e tudo mais. Então, aí sim,
Eu sugiro, esqueci, tem um detalhe, porque esse eu gosto muito, tem um braço que não presta. Peraí, puxa esses aqui, tá, isso, puxa primeiro. No volume 6, a seção 47, ainda lembro os números romanos, terceiro ano, ainda lembro, né? A seção 47 40 mais 7. tem o texto Os Livros Secretos de Lanrin e Dzian, que é só a página 50 e 52, em que a Blavatsky escreve sobre a proveniência desses materiais. É uma síntese do que o David e a Nancy escrevem, só que com muito mais propriedade, porque eles tiveram acesso a muito mais material posterior aos que a Blavatsky sequer teve acesso, mas ela teve acesso ao material secreto. Eles têm acesso aos materiais que explicam o material secreto. Então a gente lê primeiro o livro deles, para depois ler esse pequeno textinho, fica mais interessante. A introdução da Voz do Silêncio também fala desse material, mas vocês já leram a primeira vez a Voz do Silêncio ali. E também a página 81, que tem a advertência preliminar. E por que eu boto isso aqui agora? Porque na advertência preliminar, que está publicada na página 81, no volume 6, ela vai dizer, você quer mexer nessas coisas? Mas saiba que isso não vem de graça. Vem todo o peso junto. Lembra aquela frase, conhecer é poder e poder gera responsabilidade? Isso aqui é muito verdadeiro. Nós não estamos falando de qualquer conhecer, a gente está falando de um conhecer das verdades últimas da natureza. Nós estamos falando de um conhecer as raízes daquilo que somos e para onde vamos. Então, assim, isso gera mexer com as coisas, mexer com a energia, mexer de fato com o nosso fluxo. Então, eu acho interessante e importante ler essa advertência preliminar, onde ela, em última análise, ela diz, ó, você não vai sair incólume, vai mexer com você. Tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar, exatamente. Agora, eu acho interessante isso porque eu me preocupava nas primeiras palestras que eu fazia sobre a Voz do Silêncio, porque a Voz do Silêncio fala muito claramente desse preço a pagar, e que é difícil, e que tem sofrimento, e que... né? Só que a gente acaba conhecendo gente para quem não faz nenhum sentido não pagar esse preço, porque a vida não tem sentido se você não fizer isso, né? Voltar atrás não tem também não mais tem, sentido nenhum, né? eu já contei aqui, a minha mãe dizia, Jânia, você não pode voltar a ser a Janinha que você era. Não dá, não tem como ignorar, entendeu? Não tem como ignorar, não tem. Então assim, tem um preço a pagar, mas tem gente que não consegue viver sem pagar esse preço. Então, feito isso, a minha sugestão seria então ir ao volume 1 com os seus devidos comentários, né? Ou seja, agora sim lê o volume 1, lê as instâncias e vai lendo. Página final. Super simples leitura, né? Super tranquilo, mas eu acho que vai ficar mais palatável e com mais sentido aonde cada uma daquelas coisas entra. Além disso, tem muita terminologia técnica. Vários desses termos estão explicados na Voz do Silêncio, estão explicados em Luz do Caminho, estão explicados no livrinho dos Riddles, estão explicados no Ocultismo Prático, vai se tornar mais familiar. E qual é a minha sugestão quando terminar o volume 1? Ler o Ocultismo Prático, ler a Voz do Silêncio e ler o Luz no Caminho. Garanto para vocês, tem um novo sabor essas 3 obrinhas depois que a gente leu o volume 1 da Doutrina Secreta. Mas já são 6. Não, a gente já leu uns pedacinhos dos outros, mas por enquanto tá bom. Tem pressa? Tem. Mas é melhor bem digerido do que tem indigestão, na minha opinião. E aí, tô terminando. Agora nós vamos, lembra? Ela sugere que depois do resumo do volume 1, você vá para o início do volume 3. Então agora não apenas ler aqueles 3 pontos, mas ler a introdução do volume 3, tá? Que é a página 15 até 25. Daí, ler a conclusão do volume 3, que é da 455 ao 464, que é a sugestão dela, só que ela só dá os destaques.
Estou falando agora ler aquele texto inteiro. E agora sim entrar nas instâncias do volume 3, que são sobre antropogênese. Com essa base toda que a gente já leu, isso aqui agora vai ficar, mamão com açúcar é exagero, mas assim, deve ficar mais fluido, mais palatável, mais agradável e fazendo muito mais sentido, né? Depois disso, ai, Jane. Mesma coisa. Agora a gente lê o volume 3 inteiro. E reparem, olha aqui qual é o volume 3. Vamos voltar para os 3. Olha a espessura do bichinho. Mostra Letrinha pequena. Tá? Eu duvido que você leu como o Ocultismo Prático, A Voz do Silêncio e Luz no Caminho em 2 dias cada um. 3 meses. Isso aqui precisa de tempo. Devagarzinho. Né? Para ir digerindo. E eu tô falando só da primeira leitura, né? Primeira leitura. E aí, depois disso, então sim, agora que eu sugiro, é sugestão da Jane, eu não sou uma especialista, eu venho tentando estudar. Ler o volume 2, mas por que só agora, Jane? Porque o volume 2 e o volume 4 são comentários de época às instâncias. As instâncias é a doutrina sexual, o resto são comentários da Blavatsky. Alguns muito interessantes, mas outros já não tão interessantes, só que a gente vai estar com mais discernimento para encontrar aquilo que nos serve, aquilo que é mais útil, aquilo que é mais importante e o que seria menos importante, de acordo com o discernimento de vocês. O volume 4 da Doutrina Secreta, o que será que a Jane vai botar agora? Ah, os Seratos Estudos do Salomão Lancry. Lembra que eu também tinha mostrado? Que é aquele último livrinho lá da ponta. Estudos Seletos em A Doutrina Secreta, que ele destaca alguns pontos e faz um comentário. Talvez o Estudos Seletos pudesse ser, não sei se você concorda comigo, Jairo, talvez antes até do volume 2 e volume 4, porque ele digere um pouco esses material ali. E é um livrinho fininho, mas eu achei mais interessante ler depois de ter lido a doutrina, porque você já sabe do que ele está falando. Você pode até discordar do Salomão Lancry, ou você pode aproveitar o que ele está dizendo para a sua reflexão. E terminando, você pode fazer mais o que você quiser, né? Bota tudo de novo. Eu li esse livro dele antes de viu o que o Jairo disse? Ele leu esse livro, esse aqui, ó. Antes de começar a ler a Doutrina Secreta. E depois li, depois de ter sido feita uma boa leitura, aí já era uma coisa totalmente diferente. Aí você entende que realmente é muito bom esse livro dele. Esse livrinho dele, assim como o Ocultismo Prático, A Voz do Silêncio, Luz no Caminho, eles passam a ter outro sabor depois que você vai lendo e relendo outras coisas. E isso eu acho bem interessante. É óbvio que existem outras obras, mas assim, eu peguei as coisas que nos são mais próximas, né? Para terminar, então, por que fazer tudo isso? Porque é a sabedoria dos milênios da humanidade. Porque é um relato do que foi, está sendo e será. Porque é um roteiro sobre as bases da senda dos seres. Porque são os fundamentos da filosofia esotérica. E porque é um exercício de Jnana Yoga. E segundo a Blavatsky, Jnana Yoga seria o exercício ideal para a gente, se a gente quer percorrer a senda dentro da nossa sociedade ocidental. Então, a filosofia esotérica real está na base da conduta necessária a ser assumida, vivida para buscar a vida espiritual, os instrutores e a senda. A filosofia esotérica tem que ser conhecida, então, para a gente poder ter essas atitudes, ter essa base, ter essa vivência. Todo verdadeiro caminho espiritual, a verdadeira busca, tem ela qual nome seja, em diferentes tradições, se ela for verdadeiramente, realmente verdadeira, né? Se ela realmente for verdadeira, ela estará baseada nessa filosofia, porque essa filosofia não é do budismo, ou da Vedanta, ou do gnosticismo, ou do hinduísmo, ou de qualquer coisa. Ela é a tradição sabedoria manifesta em diferentes tradições, né? Essa religião sabedoria, que é a Gupta Vidya, né? Estará baseada nesses princípios. Isso é teosofia. Sabedoria divina. Dói meus ouvidos, meu coração e minha mente quando eu ouço gente dizendo assim: eu vou lá na teosofia. A quem dera. A quem dera. Não, a teosofia diz. Que
filosofia diz o quê? Ela não fala? Não, ela é não conceitual. É a sabedoria divina. Então, assim, o verdadeiro teósofo está no budismo prático, lembra? É simples ser teósofo, né? Basta ter uma vida pura, imaculada, buscar altruísta, buscar a sabedoria acima de tudo, ter mais preocupação com os outros do que consigo mesmo. São coisas simples, né? Coisas simples. Isso é antes de ser ocultista. Isso é antes de ser ocultista. É só teosofista. Porque ela diz, mais difícil é ser ocultista. É fácil ser membro, né? Então eu termino aqui. Alguns de vocês já conhecem esse meu slide, mas eu gosto muito dele. Voz do Silêncio, verso 198. Estás esclarecido? Qual caminho escolherás? Estás preparado? Né? Eu diria, há uma lei nos domínios do culto, assim começa a advertência preliminar. Isso é o que sempre foi enfatizado nas grandes filosofias, religiões e verdadeiras tradições de mistério. E esses fundamentos levam a mente a agir assim, dinamicamente, dessa forma como é necessário. Assim ouvir. Não é porque se está curioso, tem de estar preparado, conhecendo, compreendendo, intuindo, qualificado para poder percorrer esse caminho. Lembram a frase? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre não é necessariamente alguém externo. O mestre pode ser um livro, o mestre pode ser um vizinho. Como atribui a Jesus que até as pedras dão sermões, né? O mestre não está fora, o mestre está na sua capacidade de identificar aquilo que verdadeiramente é e que te toca, te desperta. Então, fechando, simples, conhece-te a ti mesmo. É um exercício de Jnana Yoga, porque a fraternidade universal precisa desesperadamente de trabalhadores, seres que sustentem, mantenham, se interessem e disseminem a teosofia de fato. E não que fiquem feito a Jane falando feito papagaio, dizendo o que quer, que se pretende, pensa, pode ser. Eu estou fazendo exercício com vocês, eu estou tentando dizer o que é que eu acho do que eu pude aprender até agora. Mas a verdade tem que ser de vocês. Essa é só uma parcela daquilo que eu vou sentir. Então, conheçam-se a si mesmos, nesse sentido gnóstico, né? Façam seu exercício de Jnana Yoga, mas lembra da necessidade da purificação, de trabalhar tudo isso. É só uma sugestão de como caminhar esse caminho. Aí, como estudar assim será feito. Assim espero. Parabéns.